Você conhece a história dos mártires de Cunhaú e Uruaçu? Você sabia que eles são os padroeiros do Rio Grande do Norte? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas nesta série de vídeos que vai ser levada ao ar semanalmente nos meios de comunicação da Arquidiocese de Natal. Os nossos mártires são irmãos e irmãs que, nascidos no Brasil, deram a sua vida pelo Cristo Senhor. No século XVII, quando os holandeses dominavam a região nordestina, aqui na província ou na capitania do Rio Grande existiam duas paróquias. A paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, que hoje é a matriz da Apresentação, e a paróquia de Cunhaú, dedicada a Nossa Senhora das Candeias. Não era a paróquia de Canguaretama, era a paróquia de Cunhaú, dentro do engenho Cunhaú. Lá o pároco era o padre André de Soveral, um jesuíta que tinha vindo de São Paulo para trabalhar no Colégio dos Jesuítas em Recife, e de lá foi enviado em missão para a capitania do Rio Grande. E aqui era o padre Ambrósio Francisco Ferro, o pároco da matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Um dia, no dia 16 de julho de 1645, lá na capela de Nossa Senhora das Candeias, em Cunhaú, enquanto o padre André de Soveral celebrava a missa, os índios tapuias, coordenados por Jacó Rabi, a mando dos holandeses calvinistas, invadiram a igreja, fecharam a capela e mataram a todos. O padre, que estava consagrando o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, exortava os fiéis a que não se rebelassem, a que não provocassem nenhum tumulto, apenas entregassem sua alma a Deus e oferecessem o seu pedido de perdão para viver com alegria a entrada na glória do céu. Foi um grande testemunho de resignação, de doação da vida, de entrega pelo Cristo Senhor que deu a vida por nós. No dia 3 de outubro de 1645, numa nova cilada armada por Jacó Rabi, ele levou o padre Ambrósio Francisco Ferro e vários fiéis católicos que estavam na Fortaleza dos Reis Magos, na época chamada de Castelo de Keulen pelos holandeses, até as margens do rio Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. Ali, depois de fazer todos se despirem, exortavam que se eles se convertessem à fé calvinista, seriam poupados em sua vida. Mas eles preferiram dar a vida do que abandonar Jesus. Morreram muitos irmãos e irmãs nossos neste martírio, tanto de Cunhaú quanto de Uruaçu. Nomes conhecidos, 30. André Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira. E aí nós temos os 27 companheiros deles, mas sabemos que só em Cunhaú morreram pelo menos 70 pessoas. Como não temos nenhuma identificação, então esses nomes não estão escritos no martirológio da igreja. Mas ao dizer os seus companheiros leigos, a gente vai lembrando também dos outros. Mateus Moreira, ao ter o coração arrancado pelas costas, não disse nenhuma coisa feia, não se revoltou, disse apenas, com grande sublimidade da fé, louvado seja o Santíssimo Sacramento. São esses os mártires que nós celebramos no dia 3 de outubro, duas datas de martírio diferentes, unificadas pelo Papa João Paulo II, no dia 3 de outubro, padroeiros do Rio Grande do Norte, Mateus Moreira, padroeiro dos ministros da Eucaristia de todo o Brasil, os mártires em processo de canonização junto à Sé Romana, por decisão do Papa Francisco, num processo mais breve. Está em processo a canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Quando Dom Alaí assumiu a Arquidiocese de Natal em 1988, ele colocou como um dos programas fundamentais para o seu período pastoral o resgate do martírio, de Cunhaú e Uruaçu. E foi feito todo um processo sob a condução do Monsenhor Francisco de Assis Pereira, que já se encontra na glória eterna, e no dia 5 de março de 2000, durante o Jubileu dos Mártires, o Papa João Paulo II, que já tinha dito aqui em Natal em 1991 que eram protomártires do Brasil, lá na Praça de São Pedro, os proclamou beatos. Durante todo este período ficou-se à espera de um milagre para que pudesse realmente haver a definição pela canonização. No ano passado, o cardeal Cláudio Umes, num diálogo com o Papa, colocou a situação dos mártires do Nordeste, e o Papa viu que já era um processo muito longo, mártires já com mais de 300 anos, então decidiu que este processo deveria ser feito da forma mais breve, com a dispensa da exigência do milagre e a apresentação de graças alcançadas
pela intercessão dos mártires. Esse processo está na Congregação para a Causa dos Santos, sob a responsabilidade do padre Giovanni Califano, que foi o postulador nomeado pela congregação, ele mora lá em Roma. Nós aqui em Natal vamos acompanhando este processo e fazendo o possível para que essa ponte se torne cada vez menor, ou seja, nos tornemos mais próximos à data da canonização, e nós agora aguardamos essa definição da Congregação para a Causa dos Santos e a assinatura do Papa Francisco decretando a canonização e marcando a data da missa em ação de graças. No dia 3 de outubro de 2009, a Arquidiocese de Natal criou o Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro Nazaré, em Natal. Nós sabemos, através das informações aqui da comunidade, inclusive pelo nosso diácono Anchieta, a construção deste santuário foi do Padre Agostinho, uma iniciativa do Padre Agostinho, pois esta área, que hoje é Paróquia Santuário, pertencia à Paróquia Nossa Senhora da Esperança, que hoje também é Paróquia Santuário Nossa Senhora da Esperança. E por um pedido de doitor, Padre Agostinho dedicou este santuário aos nossos mártires, já que estavam naquele período da beatificação. Então, o doitor pediu que Natal tivesse uma paróquia, um local que fosse dedicado à devoção aos nossos mártires, como referência aqui para o vicariato urbano. Então, creio que foi esse o grande incentivo para que nascesse então este santuário dedicado aos nossos mártires. O santuário é local de devoção dos protomártires do Brasil e a paróquia já se prepara para a canonização dos padroeiros do estado do Rio Grande do Norte. Para a gente é um motivo de alegria, que creio para toda a igreja do Brasil, a igreja de Natal, principalmente, porque aqui nós temos assim o testemunho de toda a igreja católica assumindo esse testemunho de fé que foi dado aqui neste chão do Rio Grande do Norte. Então a nossa paróquia vem se preparando através das orações. Toda quinta-feira, desde que nós assumimos, nós temos aqui o dia todo de adoração ao Santíssimo Sacramento, e a gente pede que as pessoas rezem pela canonização dos nossos mártires. Então isso vem sendo trabalhado, vem sendo conscientizado, mas sobretudo acolhendo aquilo que a igreja possa decidir para o bem do povo de Deus. No próximo vídeo, conheça os locais onde aconteceram os morticínios dos mártires do Rio Grande do Norte.